Você gosta de ser julgado? Porque eu não sei se você sabe, mas seja lá o que quer que você faça, você vai ser julgado. E se você também não fizer nada, mesmo assim, você vai ser julgado. Se você tem um ponto de vista que se uma pessoa não pensa como você, a pessoa é errada, ou vice-versa, isso nada mais é do que o ego falando. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está no ar o programa Mentes Além do Tempo. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta, filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, Mateus, o apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12 do registro que fez do seu evangelho, ele vai registrar as seguintes palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa frase de Jesus pode ser traduzida em uma pergunta. Você gosta de ser julgado? Tomara que você tenha respondido aí no outro lado do rádio que sim. Porque eu não sei se você sabe, mas seja lá o que quer que você faça, você vai ser julgado. E se você também não fizer nada, mesmo assim, você vai ser julgado. É, isso mesmo. E este, gente, é um fator que incomoda muitas pessoas, né? Muitas. E sabe por que incomoda? Porque o julgamento afeta o ego. É, isso mesmo. E quando o ego é afetado, meu Deus, né? Começa uma onda espiral de conflitos que parece que não tem fim. Se você tem um ponto de vista que se uma pessoa não pensa como você, a pessoa é errada, ou vice-versa, isso nada mais é do que o ego falando. E isso, gente, nunca vai ter um fim. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Sabe aquela situação onde eu não aceito a ideia do outro porque eu tenho a ilusão de que se eu aceitar a ideia do outro, a minha ideia vai ser desqualificada. Ou seja, é o velho paradigma de que um tem que perder para o outro, ou melhor, para eu ganhar. Um tem que estar errado para eu estar certo. Enquanto que deveríamos ter a consciência que o paradigma consciente, na verdade, é o ganha-ganha. É o paradigma que não existe certo e errado. Só existem, na verdade, pontos de vista diferentes. Então, não querer ser julgado é a mesma coisa que escolher, gente, briga ao invés de ter paz. Porque, como o Edgar disse, né? Você, eu, o Edgar e toda a humanidade vai ser julgada, né? Olha o nosso maior exemplo aí, nosso querido Mestre Jesus. Foi julgado o tempo todo, né? E foi condenado, que ainda é pior, né? Então, assim, todos nós vamos ser julgados, sempre. E isso vai incomodar quem? O nosso ego. E sabe, né, como eu falei, por que isso acontece? Porque nós somos quase 8 bilhões, não sei se é esse número hoje, né, mas quase 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra, diferentes uns dos outros. Diferentes em todos os Em sentidos, né? todos os sentidos. Se você for ver, não existe nesses 8 bilhões de criaturas uma impressão digital igual a outra. Né? Nosso Então, registro espiritual, nossa assinatura, né, espiritual, é como a digital do nosso dedo, é uma e, para cada. e que bênção ser diferente, né? É, sim. Jesus disse: quanto mais nós nos pautarmos no seu exemplo, mais nós seremos julgados, né? Jesus, que é o maior exemplo de bondade e de amor que o homem teve em toda a história da humanidade, disse isso.
Pois é. Imagina se seguindo Jesus nós seremos julgados e criticados, imagina se a gente não seguisse, né? Todos nós temos valores, gente, todos nós temos crenças, referências a partir das quais realizamos as nossas escolhas. Você lembra, só fazer como você falou, né? É, aquela imagem, né? Outro dia eu vi um imã de geladeira, eu achei muito bonitinho, que era uma ovelhinha e estava escrito assim: eu sou a ovelha mística da família, né? Quantas vezes a gente começa, né, a conhecer um monte de coisa e a família fala, essa daí é a ovelha negra, tem uns pensamentos estranhos aí, né? A gente vai julgado o tempo todo. Sempre que você entra num processo de expansão da sua consciência, você vai ser julgado, Sim. não tem como, né? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem bobo, bem bobo mesmo, assim, mas que exemplifica perfeitamente isso que a gente está querendo dizer, né? Você gosta de arroz com molho de tomate? Hum. Né? Sabe aquele arroz de forno bonito, gostoso, sabe, quentinho, com bastante queijo por cima? Experimenta oferecer um prato desse para Eliane para você ver. Com certeza aí, né, quem está nos ouvindo até salivou, né, com um prato desse. Mas, gente, me coloca um prato de arroz com molho na frente, nossa, eu vomito na hora. Por quê, né? A gente até já tem um programa falando sobre isso, porque lá na minha infância, em algum momento, alguém me deu, né? Tava ali com o tempo corrido, Na pressa, né? na pressa, tinha que dar comida, né, para mim ali, para me alimentar, tinha que sair logo. E a pessoa, eu queria repetir a comida, você quer, posso colocar? O arroz está na geladeira, né? E o molho estava quente. Nossa, para quê? Me traumatizou até hoje. Eu não posso ver um arroz Mas com aí também é molho. demais, né? Arroz gelado com Pois molho é. quente. Mas olha assim, a minha assimilação não importa. O arroz gelado, eu excluí. Arroz com molho. Tudo para mim não é legal, Pois é. né? Então, e isso, né? Essas referências, elas perpassam a história da humanidade, né? Então, de tempos em tempos, existe isso. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui uma história. A história do Napoleão III. Napoleão III foi sobrinho de Napoleão Bonaparte, imperador, e mais tarde o primeiro presidente francês. Sabe que nos anos de 1860, naquela época, imperador Napoleão III encomendou talheres de alumínio para os seus convidados mais ilustres, para que eles fossem recebidos num De banquete alumínio, de né? alumínio. Pois é. Os visitantes mais importantes receberam um talher de alumínio. Os menos importantes, que ficavam numa posição mais afastada da mesa, esses tiveram que se virar com talher de ouro Ai, mesmo. sério? Pois é. Os químicos, eles só descobriram o alumínio nos anos 1820, mas separar o metal do minério era uma coisa muito complicada. De tal forma que, naquela época, o alumínio era muito, mas muito mais Por caro que isso o era ouro. valorizado mais que ouro. Que Pois é. interessante. Só no fim do século XIX que os químicos descobriram uma maneira de extrair uma grande quantidade de alumínio do minério, e isso foi tornando o metal cada vez mais barato. Agora eu fico pensando se Napoleão Bonaparte tivesse vivo hoje, né? Imagina o espírito dele baixando aqui e vendo a gente embrulhar sanduíche em papel Papel alumínio, alumínio. ele ia surtar, né? Como assim? Isso é muito valioso. Pois é, né? Porque ele estava com um ponto de vista lá da época dele, Então, né? Então, ó, quem já viu um avião levantar voo, né? A gente já deve ter percebido algo bem interessante, porque quanto mais o avião se eleva, né? Quanto mais ele vai lá para o céu, parece que ele vai diminuindo de tamanho, né? O avião vai diminuindo aos nossos olhos. tá E aí, diminuindo mesmo, então, ele né? vai ficando pequenininho até ele sumir, né? Das nossas vistas. Não é assim, gente? É, nós sabemos que isso é uma ilusão causada, né, no caso do avião, pela forma como os nossos sentidos, no caso a visão, percebe o avião. Nós sabemos que o avião não está diminuindo de tamanho, né, como o Edgar falou. Embora pareça que ele vai ficando menor, conforme ele vai subindo cada vez mais, o tamanho do avião não muda. Ele é enorme, ele é grande como sempre, né? E muita gente, né, fazendo uma analogia, não consegue perceber que a forma como elas interpretam a vida é algo muito parecido com essa visão que temos do avião. Essa interpretação é muito subjetivo como cada um enxerga a vida. É algo muito pessoal. A pessoa não entende a transformação que acontece com aqueles que buscam expandir suas consciências. Porque elas estão, né? Quem já está no despertar, elas enxergam a vida já de outra forma,
né? Porque expandir a consciência, gente, pede, sim, uma mudança de comportamento. Então, consequentemente, quanto mais desperto você está da sua consciência, seus comportamentos vão mudar, seus hábitos vão mudar. Isso é muito comum. E quando você começa a ter esse despertar, as pessoas te acham estranho, né? Como eu dei o exemplo lá da ovelha mística da família. Então, você que é a ovelha negra, você que tá errado, né? Você é o esquisito, você é louco, enfim. As pessoas começam a te julgar porque você está tendo comportamentos diferentes. Então, não estranhe a reação das pessoas quando você mudar de postura, né? E passar a adotar, sim, um novo comportamento, uns novos hábitos. Quando você começar a seguir esses novos paradigmas, né? Amparados, sim, sempre nos conhecimentos, como a gente fala aqui, da física quântica, da espiritualidade, da filosofia, gente, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Ele veio aqui mostrar para a gente como viver, né? E dentro de tantos outros conhecimentos milenares. Qualquer outro caminho que você escolhe ampliar a sua consciência, em algum momento você vai ser julgado ou pela sua família, ou pelo seu marido, pela sua esposa, ou pelos seus amigos, por qualquer pessoa que, como falamos, ainda não pensa como você, ainda não despertou como você. E Né? tá tudo bem. E tá tudo Né? bem. Tá tudo bem, as pessoas têm o seu tempo, a gente não tem que forçar nada. Principalmente o despertar das outras pessoas. Cada um no seu tempo. A reforma íntima é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu tempo, tem os seus aprendizados. Todo segue um ciclo natural de amadurecimento espiritual. A gente não deve querer mudar o outro. Aliás, se tem uma coisa que não vai dar certo, é tentar mudar alguém. Você pode até atrasar a evolução espiritual Sim. das pessoas que você tenta ajudar, né? A pessoa ainda não está preparada, ela tem que estar disposta a isso. Porque às vezes a gente tenta avançar, gente, a gente empurra a pessoa ali, né? Vai na marra, só que a pessoa não tem a estrutura dela solidificada, né? Então lá na frente o tombo dela pode ser maior, Pois é. porque ela também tem um processo. O nosso evoluir é um processo. E o Né? nosso entendimento das coisas, ele tem o seu momento, não é... Ó, vou dar um exemplo, né? Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele, quando fez, né, no início do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, ele faz uma série de perguntas para os espíritos que ajudam ele na codificação para tentar definir Deus. E aí ele pega e reúne, na pergunta de número 13, ele reúne todas as respostas, faz um resumão e forma uma pergunta com esse resumão, tentando dar uma definição de Deus. Olha só como é que ele vai perguntar, e olha só, o que é mais interessante, a resposta dos espíritos. Né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos aí uma ideia completa dos atributos de Deus? E aí os espíritos vão responder, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas fique sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões para definir. Incrível, né? A gente não tem nem palavra para Pois é. definir o que é Deus e quer definir Deus. Né? Às vezes a gente, no ímpeto de ajudar alguém, a gente acaba atropelando, né? A gente acaba fazendo para além daquilo que aquela pessoa está preparada e aí não dá certo. Nem mesmo Jesus foi compreendido, mas ele jamais deixou de levar sua mensagem de amor para o mundo. Jesus ensinou a importância de uma vida livre. Jesus ensinou o que é a verdadeira liberdade. Nós acreditamos que vivemos livres, mas na verdade a gente acaba sendo escravo de um sistema de crenças que nos pega por todo lado, né? Por todo lado. Basta ver, né, a posição que a TV ocupa hoje, né? Não sei se você sabe, mas historicamente a TV ocupa hoje não, porque a arquitetura das casas mudou, né? Mas quando a TV chegou, ela ocupou o lugar do santo. O altar saiu e a TV foi para o lugar onde estava o Olha o altar. simbolismo disso. Né? Uhum. Então,
E aí a gente começa a venerar o quê? Né? Um equipamento que vai moldar a nossa mente. Mesma coisa é o Vai te futebol, né? hipnotizar, né? Que é isso que a TV faz, as redes sociais faz, te Isso. O hipnotiza, tira, futebol né? faz, o futebol faz, né? Se você for pensar, qual é o lugar onde tudo é permitido? É o campo de futebol. No campo de futebol ainda é possível você ser homofóbico, ainda é possível você ser racista, ainda é possível você cometer todo tipo de crime que na sociedade, de uma forma geral, não é aceita. Mas no campo de futebol faz. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de controle. As pessoas se sentem autorizadas a qualquer coisa. Tudo isso faz parte de um comportamento nocivo que a gente foi desenvolvendo a partir do quê? De crenças. Jesus ensinou o significado da liberdade quando ele fala sobre a importância de amar, de perdoar, de sermos caridosos, de sermos benevolentes e não sermos como a gente acabou de descrever, né? Pois é, que essas sombras até existem sim dentro de nós. Mas a evolução aí do despertar do espírito é saber controlar tudo isso, né? A gente não precisa ser primitivo, né? Mas. E quando nós percebemos a transformação que a expansão da consciência promove em nós, nós vamos ver que o nosso compromisso é sempre com a nossa consciência. E não com o apoio das pessoas, que em geral vem dos que ainda não despertaram suas consciências. É assim, gente. Você tem que se preocupar com aquilo que você já conheceu, aquilo que você sabe agora, né? A gente usa muito o termo de anticonsciência. Anticonsciência é isso. Quando você já teve sim a consciência daquilo, a consciência maior daquilo, mas mesmo assim você escolhe ficar na inconsciência, né? Esperando que tem que se apoiar no outro. Ah, porque o outro ainda não sabe. Enquanto ele não souber, eu vou ficar preso aqui, porque a gente tem que ir junto. Não, cada um tem o seu momento. Esse apoio, né, entre aspas, geralmente acontece com condições que os outros impõem. E isso também é muito preocupante, né? Criando obrigações que nada tem a ver com a sua verdadeira expansão da sua consciência. Quer ver um exemplo disso, né? Quando a gente quer frequentar um curso ou qualquer atividade que vise a expansão da nossa consciência, e aí o teu marido, ou seus filhos, ou qualquer outro familiar fala que isso é besteira, ou eventualmente exigem alguma coisa em troca para te acompanhar nessa atividade. Sabe aquele avião que a Eliane mencionou no início do programa? Pensa que você está nele. E ele está se distanciando da Terra, da ignorância, está te levando para novas escalas de pensamento, de comportamento, né? No Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta aos espíritos superiores que o auxiliam na elaboração da codificação espírita qual é o maior obstáculo ao progresso. E qual é, gente? Eu até, né, de certa forma, já falei aqui. Né? O que, que os espíritos responderam? Orgulho e egoísmo. Gente, orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos, barreiras, né, que existem ali para impedir o nosso despertar de consciência. Né? O que, que é isso? Nada mais é que o ego. Não que o ego não seja importante, pelo contrário, tá? Como eu falei, o ego é importante sim, porque ele faz parte do nosso ser, né? Do nosso ser integral ali. A, a verdadeira reforma íntima, o verdadeiro despertar de consciência consiste em olhar para esse ego e trabalhar esse ego dentro de uma consciência muito maior. É essa a questão. O verdadeiro despertar, ele só é legítimo quando aprendemos a lidar com esse ego. Não excluindo, não, isso não faz parte de mim. Não, errado. O ego faz parte sim. Só que quando a gente deixa o orgulho e o egoísmo falarem mais alto, né, no nosso, ditando como vai ser o nosso comportamento, aí fica complicado. E isso é viver na inconsciência, né, Edgar? Porque quando você sabe que vai aparecer lá um momento de inveja, um momento de raiva, um momento de agressão, mas você sabe que isso não leva a nada. Você sabe que o outro é diferente, que o outro tem ainda, né, uma visão de mundo diferente da sua, e aí você vai controlar isso. Porque só depende de você, não do outro. Como tudo, é uma escolha. Tudo é uma escolha, Né? exatamente. Você escolhe como você vai reagir àquele comportamento. Até porque
Quando a gente é julgado, né, qualquer julgamento que a gente recebe, se você tiver a consciência de entender o momento de cada pessoa, você vai perceber que o julgamento fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Sim. O julgamento sempre está atrelado às sombras que a outra pessoa carrega e não ao seu comportamento. Só que aí também tem outro programa, tá? Uma coisa que, por que que isso acontece? Por que que você é julgado, né? Uma das leis, né, que rege o universo, semelhante atrai semelhante. Lei da afinidade. Então, aquele que está te julgando, né, ele está te julgando porque existe nele, sim, né, um comportamento muito parecido com o seu. E aí ele te julga. E aí você se incomoda, por quê? Porque você também se incomoda com aquilo. Porque você não quer ser parecido Não quer. com você mesmo. Exatamente. Então, isso, né, que a gente chama de projeção, na psicanálise e tudo. Existe, sim, uma sintonia aí, né? É bem interessante essa ideia. Por isso que é importante a gente entender que as pessoas que estão nos julgando, que estão nos criticando, são seres humanos que têm as suas necessidades, né? Como a gente também tem as nossas necessidades, tem os nossos problemas, as nossas Quer ver, carências. Edgar, um exemplo que, de fato, quando você despertou totalmente a sua consciência para o julgamento, você percebe quando isso acontece? Hum, Quando alguém te critica ou te julga e não desperta nada em você, nada. Se eu chegar para você agora, Edgar, e falar assim, ai, seu anão, sai daqui. uhum, Né? Como se chamar alguém de anão fosse, né, um julgamento. Tem pessoas que vão se incomodar. Por quê? Aí tem outras questões, sim, né? E por que que o Edgar, para ele, não vai fazer diferença nenhuma? porque eu tenho quase 1,90 m de altura. Então, ele tem certeza que então, isso não toca ele. Sim, Então, quando incomoda o julgamento, é porque a gente tem coisa ainda ali para trabalhar. Como eu falei, porque a gente atraiu aquele julgamento porque tem coisa ali muito parecida e a gente se ofendeu, né? Então, quando a gente fala, o outro me ofendeu, na verdade, a ofensa é muito mais sua do que do outro. Porque se eu te julgo, eu te critico, e aquilo passa por você sem nenhum sentido, aí sim você, de fato, entendeu o julgamento e, né, despertou a sua consciência para algo maior, né? é isso, querido ouvinte. Nosso programa está chegando ao final. Se você gostou, você quiser mais conteúdo como esse, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Se você não gostou, está julgando tudo aquilo que a gente está falando aqui, você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @ElianeBim ou @EdgarBim. E você também pode ver muito mais conteúdo como esse no nosso canal no YouTube, BIM91. Acessa lá, youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos, porque com isso o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, querem expandir a sua consciência. E se você estiver interessado em agendar uma consulta para fazer uma sessão de psicanálise sistêmica, que é muito interessante, uma ferramenta com uma abordagem que vai te ajudar tanto nos campos físico, mental, emocional, quanto no espiritual, ou se você quiser marcar uma constelação sistêmica, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para a Eliane, com o número 11 98420 9959, 11 98420 9959. Mas se você quiser tratar esses traumas aí que estão te atrapalhando tanto, como fobias de todos os tipos, dificuldade para engravidar, dificuldade para emagrecer, tabagismo e tantas outras, né, tantas outras questões que têm como fundo problemas mentais, a gente pode conversar sobre a hipnoterapia, que é uma ferramenta extremamente poderosa para resolver todos esses problemas. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no número 11 97274 7997. 11 97274 7997. Vamos fazer uma faxina na sua casa mental, deixar você aí tinindo e superando todas essas dificuldades. Querido ouvinte, sábado que vem a gente volta. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.